Eu quero ser um instrumento vivo, meu Senhor. Envia-me para ser o seu abraço acolhedor e levar tua palavra, ser canal da tua graça, completar carreira e guardar a fé, levando seu amor. Depois de uma pandemia, estamos de novo com a graça de Deus na Terra Santa, em Jerusalém, e toda essa peregrinação que fazemos. E com alegria encontramos aqui Tamir. Como vai você? Padre, muito bom te ver. Muito tempo, demais. Mais que 2 anos. Mais de 2 anos, estamos retomando as nossas peregrinações. Passou bem a pandemia? Como todos, Padre, não foi fácil para mim também, mas eu acho que o grande presente para todos nós é que voltamos mais humildes. É verdade. E nós estamos para abrir esta nova temporada, Padre em Missão, que eu sou apaixonado, eu sei que você também é. Nós estamos não propriamente em Jerusalém, nós estamos na Cisjordânia, é isso mesmo, Tamir? Exato, estamos em um lugar chamado hoje El Azaria, e vocês podem escutar no nome, El Azaria, dica do Lázaro. Aqui é a tumba do Lázaro, aqui estamos em Betânia, da época de Jesus, estamos em João 11, 25, na nossa passeio na Bíblia. Só para você ver e se situar, veja esse mapinha e você está vendo a região da Cisjordânia, você está vendo Jerusalém e essa caminhada até Betânia. E nós estamos exatamente aqui. Nós temos eu vi aqui um pão diferenciado. Tamir, eu sempre gosto de mostrar essas curiosidades. Esse pão é o pão típico da região. Nós chamamos em hebraico beigalé. E esse pão, sim, esse pão, Padre, como você percebeu, de 20 metros você já sente o cheiro gostoso dele, é muito especial. E a gente come ele com o tempero chamado za'atar, aquele tempero verde. Muitas vezes usamos com pão, às vezes usamos também com outros tipos de comida, como queijo, como o famoso falafel, o hummus, o grande bico da Terra Santa. Então, um tempero muito comum aqui em Israel. Nossa, tem sal, são especiarias? Tem sal e é muito saudável. Aliás, o za'atar é muito saudável, é uma erva que vamos secando, fazendo um tipo de pó. E esse pó você vai achar até no hotel, Padre, quando tem queijo, aquele queijo famoso labane, sempre vai ter esse tempero acima dela. Abusando do que é? A gente diria que seria, lá seria bolinho de carne. Aqui é o quê? É a coxinha de Israel. A coxinha de Israel. A coxinha de Israel é o falafel. O falafel pode chegar em bolinhos menores, de grande bico, frito, ou maiores como esse. Esse é o falafelão, né? Falafelão. O falafel grande que se vende sem pita, sem pão. E ele é feito de grande bico com salsicha. Compramos um e vamos experimentar para comer com... Como a gente faz? Tá? Olha lá. Vai abrindo esse aqui, você pode ver que ele usou o jornal. Né? Tudo bem, gente. É num jornal, mas... No jornal tem o tempero. Agora você pega um pedaço, o mesmo como fez Jesus na Santa Ceia. Um pedaço com a mão. Acompanhando aqui, gente. Coloca um pouco aqui. E comendo. Esse tipo de cerimônia de comer pão com algo salgado, nós judeus fazemos toda sexta-feira na janta do Shabat. Entendi. Antes de comer qualquer coisa, a família vai lavar as mãos, purificar as mãos. Todo mundo fica em silêncio, não fala nada. Até que o papai junta todo mundo na mesa, certo, tira um pedaço desse pão, agradeça, Baruch atah Adonai, Amotzi lechem min haaretz, abençoado você, nosso Deus, que nos tirou o pão da terra. Aí o pai come e dá um pedaço para todos comer, e aí só aí pode falar. Maravilha.
Por Ok? favor. Esse benção fazemos todo o Shabat. Muito gostoso, muito saudável, uma experiência maravilhosa. Depois de saborear esta iguaria, daremos início a uma verdadeira viagem no tempo. Visitaremos uma série de tumbas funerárias da época de Jesus, localizadas a uma profundidade de cerca de 5 metros abaixo do nível do chão. Neste local, 4 fatos bíblicos muito importantes aconteceram e nós vamos conhecê-los agora. Chegamos aqui em Betânia e nós estamos diante de várias edificações, inclusive de alguns túmulos. E quem vai nos explicar melhor, por favor? Nós estamos, nesse momento, padre, em frente de uma igreja renovada, muito nova, do século XX. Que é da custódia dos franciscanos. Exato. E essa igreja está construída acima de ruínas de 2 igrejas mais antigas. A primeira construída aqui na época bizantina, 324 após o nascimento de Jesus, que foi destruída nas guerras dos muçulmanos contra os cristãos e reconstruída depois pelos cruzados, 1099 anos após o nascimento de Jesus. E acima das ruínas dessa igreja que foi destruída de novo pelos mamlucos, e construíram essa igreja nova, linda, que nós vamos daqui a pouco ver dentro também. Ela é linda demais. Essa igreja não é por acaso que está construída aqui, onde acharam um cemitério judaico da época de Jesus, cemitério judaico de 2000 anos. O túmulo do Lázaro não era o único túmulo no cemitério. Então nós vamos poder ver aqui alguns túmulos típicos da época de Jesus. Um deles, seguramente, é o túmulo do Lázaro. Nós iremos contextualizá-lo na Bíblia. Aqui aconteceram 4 fatos que, inclusive, em painéis belíssimos que nós veremos, estão representados. Um que foi aquele diálogo de Marta e Jesus. Lembra, Senhor, não te importas que a minha irmã fique sentada fique aí sentado, eu tenho tanto que fazer. O segundo fato foi quando Marta e Maria vão receber Jesus Cristo, veremos depois, na morte de Lázaro. O terceiro, a própria ressurreição de Lázaro. E quarto, que foi aquele jantar que não aconteceu na casa de Marta e Maria, mas na casa de Simão, que foi perto daqui, lembra? Daquele nardo puro derramado. Tudo isso veremos depois. Então, não saia daí, nós continuamos com o Padre em Missão. Mas, por favor, nós estamos aqui com uma igreja. Aqui atrás, eles estão mostrando o que são aquelas ruínas. As ruínas da primeira igreja, a igreja bizantina. Certo. E atrás, se vamos entrar depois, nós vamos ver alguns dos túmulos do cemitério judaico antigo da época de Jesus. E aqui em cima nós vamos ver mais um túmulo dessa época. Nós estamos num lugar que é dos árabes, hoje em dia. E do lado, eu estava chegando, eu vi um minarete. Então nós temos uma mesquita do lado? Exato. Eu acho que Betânia é um exemplo muito lindo hoje, chamando El Azaria. Também nesse nome sabemos que tinha a ver com Lázaro. El Azaria, o lugar do Lázaro. E uma cidade hoje muçulmana, na autoridade palestina, no território que nós chamamos território B. Significa que o controle de tudo que acontece aqui, politicamente falando, educação, toda essa parte é a autoridade palestina, e estamos oficialmente em outro país, né? Nós entramos aqui, nós vemos até as placas dos carros com cores diferentes e muito perto de Jerusalém, naquele lugar que Jesus passa indo de Jericó, subindo para Jerusalém, chamando na época de Jesus Betânia. Só para entender, quantos quilômetros nós estamos aqui de Jerusalém? Menos que 5 quilômetros, nós podemos chegar já no Monte dos Oliveiras. Que foi o caminho que Nosso Senhor fez para o Domingo de Ramos, né? Para a entrada triunfal na Porta Santa de Jerusalém, esses 5 quilômetros. Exato. Jesus ressuscita Lázaro um dia antes do Domingo dos Ramos e 8 dias antes da crucificação. Bem no início da Semana Santa. É o último lugar que Jesus visita antes de chegar em Jerusalém para a Semana Santa, é Betânia. Muito bem,
Vamos conhecer. Nós iremos mostrar algumas partes desta igreja. E uma delas, você está vendo pela placa, que é exatamente o túmulo do Lázaro. O túmulo do Lázaro. Segue-nos. Estamos na rua. Sim, estamos dentro de uma cidade muçulmana e a vida ao redor de nós, como podemos ver, é vida de uma cidade muçulmana. Hoje bem tranquila, porque é sábado. Certo. Os muçulmanos, a hora mais santa na semana deles era ontem às 11. É isso que eu ia perguntar. Hoje nós estamos no Shabat dos judeus. O Shabat é um dia de descanso para os dois. Para os judeus e também para os muçulmanos. A diferença são nas horas santas. Para os muçulmanos, 11 da manhã da sexta-feira é a hora mais santa, mais importante, é a hora que a gente vai ver muitos muçulmanos chegando na mesquita. A mesquita com certeza vai chamar Allahu Akbar, vai chamar o pessoal para reza. Para os judeus, sábado à noite, é o sexta-noite, né? Quando começa sábado, com aquela janta que o judeu vai acender as velas e daí não pode trabalhar, não está aprendendo a trabalhar para 24 horas. Então, sábado é um dia de descanso, a gente pode sentir aqui o silêncio, a tranquilidade de final de semana para os dois povos, especificamente aqui, o povo muçulmano. Aqui nós estamos diante de uma mesquita. Certo. Uma mesquita muçulmana, nesse momento está fechada, mas nós vamos encontrar várias mesquitas aqui nessa cidade, porque 99% dos habitantes dela são muçulmanos. Detalhe importante, você percebe que nós estamos numa escada. Hoje, escada, mas é uma subida, porque nós já estamos indo em direção ao Horto das Oliveiras. O Monte das Oliveiras. Então, este foi o caminho, é isso? 5 quilômetros aqui, seguindo o caminho, seria o Horto das Oliveiras que Jesus Cristo fez. Bom, chegamos num lugar onde não é fácil chegar, não. Não pela subida, mas é porque nós estamos num bairro árabe, uma cidade árabe, um país árabe. Mas aqui o cartão do nosso amigo Tamir abre muitas portas. E nós chegamos num dos túmulos que remonta ao tempo de túmulo de Lázaro, é isso? Sim, exatamente, padre. Aliás, não só o cartão que abre portas, o sorriso abre muitas portas também, ajuda muito o cartão. Nós estamos, sim, em uma cidade muçulmana, mas vamos visitar um túmulo que é muito importante para o mundo cristão. Um dos túmulos do cemitério do Betânia. Porém, poderia ser o túmulo do Lázaro. Vamos seguir, dá uma olhadinha, veja, mostra lá, sacristão, vai lá a coroinha. E vamos lá, venha comigo você do Padre em Missão. É uma descida íngreme, viu, gente? E existe um princípio, né, Tamir, que quanto mais baixo, maior a autenticidade, porque foi crescendo com as construções. Voltamos mais no tempo. Isso. Eu costumo dizer, padre, que para voltar 2000 anos, normalmente na Terra Santa temos que descer 5 metros. Escutou? Olha lá, gente. Para chegar à autenticidade. Para voltar 2000 anos na Terra Santa, normalmente temos que descer 5 metros. Então nós descemos 5 metros. O caminho da humildade de Jesus. Vamos lá. Gente, chegamos, mas eu estava com medo. Eu estava achando que você ia pedir para que eu passasse aqui, que tínhamos que ir mais abaixo. Eu com 1,90 m não ia descer ali, não. Chegamos, não? Chegamos. Como nós podemos ver, eu falei de cemitério, não só de um túmulo. Normalmente os judeus, na época de Jesus, o cemitério está fora da cidade e o cemitério familiar tem várias tumbas. Em outras palavras, em hebraico se chama kever kuchim. Kuchim significa aqueles buraquinhos que podemos ver aqui na parede, mas podemos imaginar cada um desses buracos aberto e tem lugar exatamente para o corpo de uma pessoa entrar. Ela era colocada assim. Exatamente. Era colocada aqui dentro, corpo do avô, que Deus me livre, morreu, um da família que colocou. Meses depois, quando tem só ossos,
chega outra pessoa da família e junta todos os ossos para uma caixa de cerâmica ou de pedra, coloca no lado e já tem lugar para o próximo. Desse jeito, a família toda vai ser enterrada no mesmo túmulo. Muito bem. Então, nós estamos aqui no cemitério judeu, onde há a possibilidade de ser um dos túmulos de Lázaro. Bom, descemos um pouco e estamos ao lado da igreja que ainda vamos mostrar, a igreja mais recente da custódia dos franciscanos, mas nós estamos ainda num cemitério judeu com outros túmulos. E por que estamos mostrando outros túmulos? Porque não temos a certeza onde exatamente é o túmulo de Lázaro, mas nós estamos diante de alguns detalhes históricos que nos marcam. Quando chegamos num lugar e encontramos um piso diferenciado, um mosaico, significa que tem uma fundamentação arqueológica. É isso mesmo, Tamir? Exato. Normalmente na Terra Santa, quando encontramos um mosaico, sabemos que quase certeza que estamos falando da época bizantina. Os bizantinos amaram os mosaicos e sempre quando encontramos uma igreja bizantina, ou seja, 324 após Jesus, sabemos que vai ter mosaico. Nesse caso dessa igreja, nós podemos ver as ruínas da igreja bizantina e acima dessas ruínas, outra igreja cruzada que foi construída 1099 anos após a época do Cristo. Onde nós chegamos aqui? Estamos dentro de um túmulo já. Ok? Na época, as famílias que poderiam e construíram túmulos em cavernas. Às vezes uma caverna natural, que aumentaram e começaram a fazer túmulo. Como nós vimos no outro túmulo que mostramos antes, aqui está continuando o mesmo cemitério dessa comunidade judaica, Marta e toda a família dela, e Lázaro, que viveram aqui em Betânia 2000 anos atrás. E aqui, continuação desse cemitério, podemos ver mais e mais túmulos que mais tarde, nesse específico lugar onde estamos, usaram essa caverna para outro uso. Para quem está vendo as imagens, nós estamos no que é chamado do Getsemane. Na verdade, por favor, dá a tradução literal. Então, é muito interessante, a maioria dos peregrinos chega na Terra Santa e para eles está muito claro que Getsemane está lá em Jerusalém. Exato. Aqueles oliveiras muito antigos, o lugar onde Jesus passou a noite da agonia, onde Jesus chorou um dia antes de ser crucificado. E aqui, na Terra Santa, eles entendem que o significado do Getsemane não é um específico lugar. Jat, prensa, podemos ver aqui. Semane, azeite. Getsemane significa fábrica de azeite de oliveiras. Não é um específico lugar. Entendi. Significou espiritualmente, teologicamente, para nós cristãos católicos, o lugar onde Jesus viveu o seu momento de angústia, de sofrimento, onde ele foi tal qual as azeitonas, ele foi macerado pela dor. Mas isso é um ato comum, as azeitonas e o Getsemane na vida de um judeu, na época. Exato, padre. Getsemane é fábrica de azeite de oliveiras. Tinha aqui muitos Getsemanes na Galileia, em Nazaré, em Jerusalém e em outros lugares. Claro que o Getsemane em Jerusalém que ficou mais famoso, mais conhecido hoje no mundo. E padre, você falou, tem um detalhe que eu acho super interessante. Jesus, em Getsemane, nós sabemos, passa sofrimento, chora, talvez mostra o lado mais humano dele, ele sua sangue. Isso é exatamente o que acontece com a azeitona, padre, no Getsemane. Para nós poder ganhar aquele azeite que a gente usa para usos espirituais, para usos de remédios, de comida, aquele azeite precioso, nós temos que amarrar a azeitona, matar a azeitona, se quiser, né? De uma forma terrível, né? Amassar. A palavra. Isso, então a azeitona sua também a sangue dela para nós no Getsemane e isso acontece até hoje.
quando queremos produzir azeite. Essa pedra eu já tinha visto, mas Tamir, eu fiquei curioso, por favor, aqui. Essa aqui já me é estranha. O que é isso? Aqui é simplesmente outra forma de Getsemane. Essa eu não conhecia. O Getsemane mais conhecia, aquela Getsemane que a gente veja lá, a pedra que gira acima da outra pedra. Aqui um outro tipo de prensa. As azeitonas vão estar lá abaixo. E o que move essa pedra? A pedra vai mover com madeira e com corda e usando isso aqui para pressionar. Mas é cavalo? Exatamente, um cavalo, um jumento, o mesmo que vai fazer primeiro princípio. A pedra girar, pode fazer também essa madeira girar. Nós vamos agora conhecer uma igreja, mas o que será isso aqui, Amir? Eu gosto desses lugares, gente. Esses lugares são maravilhosos. Lugares que você nunca viu isso. Aqui vai dar onde? Aqui nós vamos continuar para dentro do túmulo, desse túmulo familiar aqui. Vamos um pouquinho? Vamos lá. Vem, coroinha. Não cansa não, meu filho. Nós nem começamos o dia ainda, rapaz. É uma igreja onde pode-se ter missa com peregrinos. Exato. Com seus peregrinos vai ser um pouco difícil, mais que 4 ônibus não vão entrar aqui. Os judeus, por família, os túmulos era por cidade? Os túmulos são familiares. Não todas as famílias poderiam ter um túmulo desse. Nosso Senhor não tinha, né? Teve que emprestar. Exatamente, do José de Arimateia, que era de uma família aristocrata, era de uma família que teve poder de poder construir um túmulo disso. Na verdade, o túmulo de Jesus, como o túmulo do Lázaro, como outros túmulos judaicos na época, que estão em caverna, são uma influência romana. Os judeus são uma minoria que estão vivendo aqui, dentro do mundo romano. Os primeiros para serem influenciados pela aristocracia da maioria são os aristocratas judeus. Os judeus enterram na terra. Depois chegaste, para voltarás. É um mandamento muito importante na Bíblia e podemos ver que até hoje judeus enterram em maca. Até hoje eles colocam em maca, sem caixão. Eu sempre estranhei porque a pedra. Agora está explicado que é a questão da cultura romana. Exato. Então, o enterramento de Jesus, na verdade, é um exemplo muito bom da influência romana sobre a aristocracia judaica. O túmulo de José de Arimateia era uma mistura, porque em maca, com lenço, sem caixão, mas não na terra, na pedra ou na caverna. Só as famílias judaicas aristocratas enterraram desse jeito na época de Jesus. Muito bem. Isso significa que Lázaro era da aristocracia. Inclusive, sua irmã tinha mais ou menos um nardo puro, meio litro, 300 moedas de prata, né? Para todos que nos acompanham, Padre em Missão, a obra Evangelizar é Preciso, eu faço questão de mostrar isso para você, é claro. Eu sempre digo, como é bom se um dia você tiver a oportunidade de vir comigo. Vir conhecer. Eu diria que todo católico deveria se dar o direito e, ao mesmo tempo, ter oportunidade, né? Não é tão fácil, de conhecer a Terra Santa. A Terra Santa visitada, o Evangelho nunca mais é o mesmo. Mas, dentro do possível, você vai aprendendo, conhecendo o Padre em Missão. Vamos seguir. Tem ainda a lindíssima igreja que nós vamos ver. Chegamos na belíssima igreja de Betânia. Aqui está na custódia dos padres franciscanos. Como você vê, tem um grupo que já vai celebrar, mas, Tamir, por favor, nos coloque os pontos principais desta igreja, por gentileza. O primeiro ponto principal, uma igreja muito nova, que foi construída entre 1952 a 1954. Demorou 2 anos para construí-la. Muito rápido, né? Muito rápido, para ser uma igreja franciscana aqui na Terra Santa. Nós podemos ver que ela é parecida com os túmulos de onde nós entramos. Verdade. Usando a mesma pedra de Jerusalém. Não tanta luz, né? Agora tem um pouco mais luz, porque vão festejar a missa, normalmente menos luz. E ela é muito pequena,
para dar aquela sensação de um lugar pequeno, apertado, como um túmulo. E agora, como o padre, como você falou, está sendo muito bem cuidado com os padres aqui. Também durante a pandemia eu tive o privilégio de poder visitar aqui, estava do mesmo jeito. E vamos lembrar, uma igreja cristã super importante para o mundo cristão, no meio de uma aldeia árabe muçulmana, vivendo em paz. Nós podemos ver aqui na Terra Santa, quando chegamos perto, padre, escutei você chamando o pessoal para chegar aqui, porque depois a Bíblia é outra coisa, né? Chegando aqui na Terra Santa, conhecendo a realidade, é também uma ótima oportunidade para ver que existe muita coexistência entre os povos aqui. Aqui uma igreja cristã super respeitada pelos muçulmanos que estão cercando esse lugar, deixando os cristãos visitar e rezar aqui quando querem. A palavra é paz, shalom. O que você vai ver agora são 4 lindos mosaicos e que você vai acompanhar e depois refletir esses textos bíblicos. 4 textos que eu chamo você a refletir na palavra de Deus. Peregrinar pela Terra Santa é uma experiência que comove a alma do cristão, ao mesmo tempo que fortalece profundamente a nossa fé. Agora você está convidado a conhecer um local importante, o Monte das Oliveiras. Você que nos acompanha, Padre em Missão, pela TV Evangelizar, pelas redes sociais, YouTube Padre Manzotti e todo o sistema Evangelizar é Preciso. Você deve lembrar de que nós temos o final da vida de Jesus, principalmente narrado por Marcos, mas aqui vamos citar muito Lucas, evidentemente no seu Evangelho e nos Atos dos Apóstolos. Depois da ressurreição, segundo o evangelista Lucas, Jesus, ele apareceu várias vezes para dar confirmação da fé e disse aos seus apóstolos: me aguardem no Monte das Oliveiras, me aguarde no monte onde eu irei me manifestar. E nós estamos aqui exatamente no Padre em Missão, no Monte das Oliveiras, lembrando, perto do lugar da agonia de Jesus, muito próximo de Jerusalém, como Lucas nos escreve, uma distância que era possível ser feita a pé num dia de sábado, também perto de Betânia. Portanto, nós estamos aqui com o nosso grande colaborador, muito obrigado. Estamos perto de Jerusalém, de fato? Sim, muito perto, na verdade, em frente de Jerusalém, no Monte das Oliveiras. Em frente podemos ver Monte Moriá e Jerusalém Antiga. Aqui Jesus passa várias vezes e, como o padre mencionou agora, chega 40 dias depois da ressurreição e a última vez que ele aparece para os discípulos antes de subir no céu. Portanto, nós vamos agora mostrar a igreja, o santuário da Ascensão do Senhor. É assim que é chamado? Sim, na verdade, nós vamos ver uma capela, certo, porque ela está localizada dentro de um lugar que é dos muçulmanos, uma mesquita que está cercando ela. Hoje em dia é uma mesquita dos muçulmanos, mas os muçulmanos deixaram essa capela e deixaram os cristãos visitá-la e rezar dentro dela quando querem, um dos símbolos da coexistência que também existe em Jerusalém. Sigamos, acompanhe-nos, Padre em Missão.
aqui uma mesquita, podemos ver o cor verde aqui nas portas também. Que isso marca? Esse é um cor que usa muito o mundo árabe, principalmente os muçulmanos. Traz sorte, traz proteção para casa. No mundo árabe é muito comum ter esse cor de verde. Essa cor verde. E nós entramos aqui é uma mesquita. Aqui já é uma mesquita, nós podemos ver até alguns muçulmanos rezando aqui. Sim. E aqui dentro nós podemos também encontrar ruínas de duas igrejas. A primeira foi construída pela Helena, a mãe do Constantino, que construiu as primeiras igrejas do mundo. Só um minutinho, eu gostaria de fazer um detalhe, que você tem que lembrar que antes, em 300 anos, os apóstolos, a partir do envio que aconteceu aqui, de fato, pela ação do Espírito Santo, eles conseguiram mudar a história do mundo, do cristianismo no Império Romano, com o Edito de Milão de 312. Mas devemos muitos lugares santos, e isso você vê em todos os padres em missão que tenho feito, sempre disponível no YouTube Padre Manzotti, o que o Tamir nos lembrou. Santa Helena, a mãe de Constantino, que veio aqui como peregrina e demarcou, com todos os elementos que ela tinha, os lugares sagrados. Então voltamos, Tamir. Exato. E falando sobre a Helena, que realmente merece que a gente menciona ela construiu aqui na Terra Santa as primeiras igrejas. Aqui no Monte das Oliveiras é uma delas. Tem outra que ela construiu em Belém e outra é o Santo Sepulcro conhecido. E aqui ela construiu a igreja chamada Eleona. Ela construiu ela acima do Monte das Oliveiras, no lugar onde Jesus subiu no céu, que a gente mencionou depois, 40 dias depois da ressurreição. E aqui, dessa primeira igreja dela, temos só ruínas ao redor de nós. Ela foi destruída na época muçulmana, em 638, e foi reconstruída pelos bizantinos em 1099 após do Cristo. Muito interessante, podemos ver nas ruínas da igreja cruzada, podemos ver até os lugares onde poderiam amarrar os cavalos. Ok? Perfeito. Podemos ver que era não só igreja, era como uma fortaleza, um lugar que controla, um lugar de onde você pode controlar a região. E os cruzados usaram, claro, como igreja, mas também como lugar de proteção nas batalhas deles contra os muçulmanos. Gostaria de chamar a atenção, você vai ver daqui a pouquinho, Padre Missão, a famosa pedra onde, segundo a tradição, tem os pés, último lugar onde Jesus tocou antes de subir aos céus. O bispo Arculfo, ele visitou aqui em 670. Trata-se de uma igreja redonda, com 3 pórticos no interior e uma capela também redonda no centro, não fechada à abóbada do telhado. Como assim? Sem telhado? Sim, lembre-se, para lembrar que foi daqui que nosso Senhor subiu aos céus. Portanto, não ter telhado, uma confirmação deste fato. Vamos seguir com Tamir. Aqui nós estamos, vamos dizer, num primeiro átrio. Seria um primeiro átrio. E nós estamos chegando numa segunda construção. Exato. Nós podemos ver aqui o que se chama, em arqueologia, espólio. Podemos ver pedras de épocas diferentes na mesma construção. Por exemplo, é muito claro que os pilares finos são pilares bizantinos, mas algumas das pedras aqui são da época cruzada. Vamos mostrar. Ô, Coroinha, chega aqui, ó. Para quem está em casa, eu gosto de mostrar. Estamos falando dessas colunas. Tem os capitéis, E isso aqui você disse que é do período? Bizantino, 324 após Jesus. 324 após Jesus Cristo. Então são as colunas que eram comuns com os capitéis. E você falava das pedras. E algumas das pedras, incluso também os arcos, podemos ver que são de estilo cruzado, ou seja, 1099 após da época de Jesus. Então, no mesmo lugar, na mesma capela, nós podemos ver uma espólio de várias épocas, várias pedras de várias épocas construindo a mesma capela e dentro dela, claro, o lugar mais importante, mais santo, aquela pedra original do Monte das Oliveiras.
Eu estava lendo e você vai confirmar, Tamir. A Igreja Católica só tem a permissão de celebrar aqui, não há culto, uma vez ao ano, na Ascensão. Se confirma isso? Exato. É uma data que está aceitada pelos muçulmanos. Eles entendem que nessa data é muito importante para os cristãos poder chegar e festejar aqui. E se chama em hebraico Hag Aliyah, ou em português, né, a festa da Ascensão. E é muito lindo ver um cerimônio cristão no coração de uma mesquita muçulmana. Vamos entrar no último lugar, aqui na terra, onde nosso Senhor esteve antes de voltar aos céus. Mostrar este lugar maravilhoso, como eu repito, o último lugar onde nosso Senhor pisou na terra antes de voltar ao Pai, como está prescrito nos desígnios de Deus. É uma capela construída pelos bizantinos em 324, renovada depois que foi destruída pelos cruzados em 1099, após da época de Jesus, e ela está ao redor dessa pedra original do Monte das Oliveiras, a pedra mais alta, no topo, no pique do Monte das Oliveiras. O que significa esta pedra? Significa que simplesmente não tem mais para onde escavar, porque ela é a pedra mãe do Monte das Oliveiras. Se Jesus subiu no céu do lugar mais alto do Monte das Oliveiras, tem que ser essa pedra, que é a pedra mais alta do monte. Portanto, segundo a tradição, foi aqui que nosso Senhor, ou pedra, um pouco para a direita, um pouco para a esquerda, não importa, mas é a pedra mais alta que nosso Senhor pisou. E os peregrinos vêm aqui, não vêm, amigo? Os peregrinos vêm aqui, muitos. Agora, graças a Deus, terminou a pandemia, então vão voltar e chegar aqui, lugar super importante para qualquer cristão a visitar no Monte das Oliveiras de forma geral, especificamente chegar e tocar essa específica pedra de onde Jesus subiu no céu 40 dias depois da ressurreição. Segundo o evangelista Lucas, nosso Senhor estava aqui, se elevou e os abençoou. E neste momento, os anjos apareceram e eles insistiam em olhar para o alto. Foi quando os anjos disseram: porque o que vocês estão olhando, ele voltará. E lembraram da grande missão que eles tinham: ide por todo o mundo, evangelizai na Judéia, na Samaria, até os confins da terra. E o fato impressionante é que se tratava de uma despedida. Sim, Jesus estava se despedindo, mas eles logo compreenderam que não era uma despedida qualquer. Era diferente. Se antes ele estava fisicamente, agora ressuscitado, sua presença só mudou de forma. Ele continuaria presente em espírito e verdade, impulsionando-os. O fato é relatado por Lucas, porque depois de se despedirem do Mestre, quem sem fé voltaria alegre para Jerusalém? Quem sem fé sairia daqui feliz com a missão que tinham? Isto só foi possível porque eles entenderam: o Mestre não se foi, Ele continua conosco. Eu estarei convosco todos os dias, até o fim dos tempos. E Ele está conosco. E por isso, saíram daqui na missão. E eu e você, lembremos, não terminou. Aqui começou a nossa missão. Ide por todo o mundo e evangelizai. Você que está em casa me acompanhando, você que me acompanha pelas redes sociais, YouTube Padre Manzotti, TV, não importa. A nossa missão continua. Levar a pessoa de Jesus Cristo. E eles o fizeram.
Repito o que há pouco disse: em 300 anos daqui, lembre-se, nós estamos no Império Romano. O que significava Jerusalém? Um lugar esquecido. Quem eram os judeus nesse fim de mundo para o Império Romano? Daqui eles converteram o império. E eu e você, nos dias de hoje, não temos muito a fazer neste mundo onde Jesus Cristo está sendo esquecido e não amado? Eu coloco a mão para que você também o faça em fé. Senhor, eu aceito a missão. Como os teus apóstolos evangelizaram, eu também vou evangelizar. A partir da conversão da minha vida, da conversão da minha família e a conversão do mundo inteiro. Eu não aceito, Senhor, que sejas esquecido. Eu não aceito que o cristianismo se esvazie. Nós temos muito a contribuir para um mundo melhor. Manda teu Espírito Santo, Senhor, sopra sobre nós, dai-nos esta efusão do teu Santo Espírito, porque o mundo precisa te amar, te conhecer e te seguir. Amém. Há um fato importante a ser lembrado aqui, porque quando Jesus ressuscitou, havia uma dúvida: é ou não um fantasma? Que tipo de corpo é nosso Senhor? Glorioso, mas lembre-se, ele trouxe as chagas, então é material. Santo Agostinho diz: quis ele trazer as chagas para mostrar para a eternidade a crucificação, não mais cruendas, mas gloriosas. Mas tem um fato, e o Tamir vai nos lembrar, que ele passou pelas portas fechadas, mas tem algo mais. Tamir. Aqui, Padre, em Lucas 24, se nós lemos o texto em hebraico e também nos outros idiomas, a gente veja que Jesus percebe que aqueles discípulos, aqueles que estão aqui com ele, um momento antes dele subir no céu, estão duvidando ainda, se é ele, se não é ele. Ele pede para eles trazer um peixe, né? Você falou de fantasma, fantasma não come peixe, né? E ele come o peixe em frente deles, mostrar para eles que é ele, depois ensina e lembra para eles todas as profecias do Antigo Testamento, da lei do Moisés, que ele chegou para realizá-las, e só depois chega o momento que ele vai subir no céu. Ressuscitou, verdadeiramente ressuscitou. Você que nos acompanha, Padre em Missão, nós estamos aqui também perto, mas não tão perto quanto eu imaginava. Padre, por que o senhor está falando isso? Bom, nós estamos em Emaús, onde depois da crucificação, sem fazer a experiência da ressurreição, Lucas 24, o texto maravilhoso, catequético, ao mesmo tempo um texto pós-ressurreição, muito usado para iniciação cristã. Você deve lembrar os discípulos de Emaús. Jesus veio para cá com Cleófas e o outro discípulo, e ao partir o pão se deu a conhecer. E eu disse perto e não muito. Por quê? Porque na Bíblia está escrito que são 13 quilômetros, mas nós andamos muito mais. O que aconteceu? Mudaram o lugar? O que foi? Na verdade, entre as traduções do Novo Testamento, esqueceram um número. Ah, é? Sim, estava escrito lá 160 ris, que significa, essa é uma medida antiga, significa em quilômetros 29, quase 30 quilômetros. E quando copiaram de uma idioma para outra, esqueceram um e ficou 60.
de 60 ris já é 13 quilômetros. Então, muita gente pensa que é mais perto de Jerusalém. Mas se a gente veja o escrito original, está exatamente na medida dos quilômetros que tem na Bíblia. Então Jesus andou muito mais com os forasteiros até chegar aqui. Aqui nós temos uma placa. Você podia nos explicar, só dar algumas informações e nós vamos mostrar depois a igreja já destruída, mas alguns símbolos muito importantes, por favor. Sim, com o meu prazer. Aqui nós vemos, como muitos outros lugares, padre, nós vemos igreja bizantina, construída 324 após do Cristo, e quando foi destruída essa primeira igreja bizantina, ficou em ruínas até que chegaram os cruzados. Quando chegaram os cruzados, eles aproveitaram que já teve o ábside, nós vamos ver lá dentro, aquele parte que está atrás do altar, e já construíram a igreja deles cruzada ao redor do ábside da igreja antiga bizantina. Por favor. Vamos lá? Vamos ver os detalhes, por favor? Tem um grupo aí, mas isso não vai ser um problema. Nós vamos nos misturar, porque aqui é um lugar onde vem pessoas de todos os povos e é sempre bem-vindo você a estar conosco no Padre em Missão, TV Evangelizar, YouTube Padre Manzotti. Vamos lá. Então, aqui nós já estamos, não tem paredes, não tem teto, mas aqui é a primeira igreja. Isso, já estamos entre as ruínas da igreja bizantina, 324 anos após do Jesus. Podemos ver o mosaico muito típico dos bizantinos que amavam mosaicos. E você estava me falando que aqui é uma igreja antiga, mas tem muitos lugares de purificação. Eu não entendi por quê. Até no nome do Emaús, nós podemos ver uma dica de lugar que tem lugar com água. Chega da palavra em árabe hamam, Emaús, hamam, lugar que tem água quente. Sim. Aqui teve fontes de água quente. Ah, é? E por isso muitas piscinas de água quente que o pessoal entrou para aproveitar, né? O calor da água aqui no inverno chega a ser muito frio. E também depois teve algumas piscinas de purificação, o que nós sempre encontramos onde tem qualquer tipo de comunidade judaica, nós vamos encontrar piscinas de purificação. Ali do lado, o que é também uma igreja, né? Mas remonta a um outro período. Exato. Os cruzados chegam aqui em 1099 após do Cristo. Eles encontram uma igreja bizantina destruída do período muçulmano e eles vão renovando ela. Os cruzados queriam aproveitar e deixar pelo menos a parte do ábside dos bizantinos e construíram a igreja deles ao redor do ábside bizantino, aquele parte que está atrás do altar. Então aqui nós estamos exatamente no final do que foi a igreja. O que você disse que tem ali algo interessante? Muito interessante. Nós podemos ver lá um baftistério e pelo tamanho dele nós vamos poder também pensar que faz mais sentido, se ele é da época bizantina ou cruzada. Então explica que eu e todo mundo que está acompanhando Padre em Missão estão interessados. Então, esse baftistério nós podemos ver que era menor e cresceu. Na época bizantina, nós encontramos mais baftistérios que são pequenos, porque começaram o batismo. Certo. Ok? Depois, tem muitos baftistérios que vão crescendo. Então, isso aqui é bizantino, mas renovado ele na época cruzada. Muito bem. Então, está aqui uma marca significativa para todos nós que somos batizados em nome da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Aproveite essa imagem e perceba, reflita também o nosso próprio batismo. Vamos lá? Capela do Batismo, como está escrito, séculos 5, 6 depois de Cristo. É tempo, é muita história. Chegamos a uma outra igreja, aqui é mais recente que aquela. Aqui, exatamente, padre, acabamos de entrar na igreja cruzada. Ela também foi destruída, como você pode ver, nós não temos mais teto, sim, mas sim podemos
festejar missas aqui, muitos festejam missas aqui, e nós podemos ver que os cruzados decidiram que vão deixar o ábside bizantino. Toda essa parte do ábside, atrás do altar, é da época bizantina. Eles queriam construir a igreja exatamente no mesmo lugar, levando em conta que os bizantinos estavam aqui muito tempo antes que os cruzados, e 1700 anos antes que nós. Eles, com certeza, poderiam achar de forma mais fácil o local exato onde Jesus se encontrou com os dois. E aqui, como o próprio desenho nos mostra, está aquele maravilhoso encontro. Já é tarde. Entra conosco. Fica conosco, Senhor. E foi quando nosso Senhor entrou. Uma caminhada que se fez enquanto eles não reconheceram como forasteiro, mas já ardia o coração quando lhes falava a Sagrada Escritura. E foi quando reconheceram o Senhor, ao partir o pão, que eles sentiram uma presença do Espírito renovador, e se fizeram esse caminho desanimados, decepcionados com os últimos acontecimentos, como eles falam: sois o único que não sabe o que aconteceu em Jerusalém? Depois que partiram o pão, eles voltaram, e não era perto, para dizer: ele ressuscitou. Voltaram a Jerusalém para contar: ele está vivo. Que essa certeza da vida de Jesus, vivo, verdadeiro, se alimente na minha vida, se sustente na minha e na sua, ao partir o pão. Posso lhe dizer, eu estou aqui, e o que me vem na cabeça é: na tua igreja você tem Eucaristia. Você pode fazer a experiência de Cleofas e o outro discípulo, e não precisa ser aqui em Emaús. Pode ser na sua capela, na sua igreja, ao partir o pão. Acredite. Lembre-se, Elias comeu do pão e andou 40 dias e 40 noites até o Monte Horebe. Os discípulos de Emaús comeram o pão e voltaram para anunciar a palavra de Deus. Você está precisando de forças? Você está precisando de entusiasmo, de ânimo para continuar a sua jornada aqui na terra até o encontro com Deus? A Eucaristia é o alimento salutar. A Eucaristia, verdadeiramente carne, verdadeiramente sangue, te dará forças, não só 40 dias e 40 noites, mas até o encontro desse porto seguro que é Deus. Emaús, ao partir o pão, se deu a conhecer. E vamos chegando ao final desta primeira parte do Padre em Missão, especial Terra Santa, onde pudemos conhecer comidas típicas, curiosidades históricas e inúmeros lugares significativos para a fé cristã. No próximo episódio, seguimos por aqui, levando até você novas experiências de fé que vão te fazer viver o Evangelho de uma maneira intensa e especial. Até lá!